quando tu entra num shopping, num restaurante, numa escola ou até no prédio onde mora, como é que tu sabe que aquele lugar é seguro? A bem da verdade é que nós quase nunca pensamos sobre isso. A gente simplesmente confia que está tudo funcionando como deveria. Só que existe muita gente trabalhando para que essa segurança aconteça. No dia 2 de julho se celebra o Dia Nacional do Bombeiro. Vamos aproveitar essa data para entender quem fiscaliza os prédios e como funciona a estrutura de prevenção. Então, vem com a gente que o Simplifica está começando. Eu sou a Victoria Urbani e comigo estão Helena Moura e Martina Santos. Oi, Vic. Oi, galera do Simplifica. Oi, gurias. Quem nos acompanha também. Tema necessário, né, Vic? Como a gente estava falando aqui antes do programa, porque a gente entra em farmácia, mercado, festa, e a gente nunca se dá conta, a gente nunca está preocupado com a segurança, a gente só vai vivendo no automático. E existe uma galera aí para garantir que a nossa segurança seja cuidada, né? Bom, então vamos seguir aqui. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, ele conta com mais de 3.100 bombeiros militares, distribuído em 126 quartéis, espalhado por 93 municípios. É uma rede que trabalha todos os dias, não só para atender às emergências, mas principalmente para evitar que elas aconteçam. É por isso que tem vistoria, fiscalização, análise de projetos, orientação. Pois é, Helena, e eles não fazem nada disso sozinhos, né? A responsabilidade pela segurança de um prédio é dividida. Quem administra um condomínio, por exemplo, precisa manter a estrutura em boas condições, já que os bombeiros fiscalizam as medidas de prevenção contra incêndios. A prefeitura também tem um papel importante, assim como órgãos técnicos responsáveis para acompanhar reformas e obras. Ou seja, não existe um único fiscal dos prédios, né? Na prática, é um trabalho que envolve prevenção, manutenção e fiscalização. E tudo isso para que a maioria das pessoas nunca precise perceber que esse sistema existe. Gurias, e vocês conseguem imaginar como esses incêndios eles eram combatidos antes da criação do Corpo de Bombeiros? Pior, né, Helena? Nunca parei para pensar sobre isso, porque hoje, quando a gente para pensar no combate contra incêndios, a gente tem caminhão, mangueira, equipamentos super modernos, mas há quase 200 anos era completamente diferente, né? Quando aparecia um incêndio, os sinos tocavam e os moradores formavam uma fila até o poço mais próximo. Então, os baldes iam passando de mão em mão até chegar no fogo. Surreal, Martina. Parece cena de filme, né, gurias? Mas era todo assim mundo mesmo. Se ajudando. E o Corpo de Bombeiros brasileiro nasceu oficialmente em 1856, ainda no Império. E hoje o trabalho de um bombeiro é muito mais do que apagar incêndios. Conta pra nós as atribuições desses profissionais, Helena. Vamos lá, então. Galera, os bombeiros, eles atendem acidentes de trânsito, afogamentos, salvamentos em altura, resgates de animais, busca por pessoas desaparecidas e também desenvolvem ações educativas em escolas e comunidades. É muita coisa, né? Mas, gurias, tem uma função que a gente quase nunca lembra, assim. Eles também ajudam a garantir que escolas, prédios comerciais, eventos e condomínios estejam preparados para uma emergência. É um trabalho que costuma dar certo e, por isso, pode passar despercebido. Às vezes eu percebo a presença dos bombeiros nas festas e aí eu já me sinto mais tranquila. E é agora que entra uma sigla que talvez muita gente nunca tenha ouvido falar ou que até já escutou, mas que não entende direito. PPCI. Tu sabe que eu nunca observei os bombeiros em festas. Eu fiquei agora tentando me recordar aqui. Tu sabe, Helena, depois eu mostro aqui nos bastidores, eu tenho até foto com um bombeiro em festa. Agora tu me lembrou de uma cena que eu lembrei. Eu já presenciei também. Vamos lá. Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, que é o PPCI. Esse é o documento que reúne todas as medidas necessárias para reduzir os riscos de incêndio e permitir que as pessoas consigam sair do prédio em segurança, caso aconteça alguma emergência. O PPCI define onde ficam os extintores, as saídas de emergência, a iluminação, os hidrantes, a sinalização e vários outros equipamentos de segurança.
E será que as pessoas costumam reparar nessas coisas quando entram num prédio? Nós vamos às ruas descobrir. E aí, pessoal do Simplifica, tudo certo? Como as gurias disseram, o PPCI é uma daquelas coisas que nem sempre a gente sabe que tá ali, mas que faz toda a diferença. Mas então, quando tu entra num shopping ou em algum prédio, tu costuma reparar onde fica a saída de emergência? Sim, porque qualquer acidente a gente tem que saber para onde fugir, né? Não costumo reparar. Não, reparar assim não. Eu só vejo quando tem uma setinha explicando, mas não é o primeiro lugar que eu olho, não. Não, acaba passando despercebido, né? A gente entra, mas é só se vê assim, mas eu não fico procurando, sabe? Não, geralmente em todos os estabelecimentos nós não costumamos ter essa visualização, né, de onde é a saída de incêndio, não nos preocupamos, né? E tu sabe o que é o PPCI? Não sei. PPCI não. Não sei. PP? PPCI. PPCI não sei. Não sei dizer. Isso é uma prevenção contra o incêndio, é isso, né, que é para ter em todos os estabelecimentos, né, regidos ali pelas normas das prefeituras, municípios, né, e estados, né, de qualquer local. E qual que é a importância de ter um desses planos? Sim, é importante até para prevenir, né, e ajudar, né, em casos aí que acontecem inusitados ou casos de incêndio, né, que precisa ter uma equipe, precisa ter esses laudos em dia, né, para que ocorra tudo certo. É, para salvar vidas, né? E a gente tem que estar sempre alerta, né? É importante para salvar vidas, né? Caso tenha alguma intercorrência. Eu acho que é essencial, né? Esse plano para ter mais segurança nos estabelecimentos, né? Que com ele a chance de salvar vidas é maior, né? Eu acho que com um plano bem estruturado ali, com onde ter o local certo para sair sem ter nenhum tipo de intercorrência é o melhor. Então acho que salva muitas vidas aí. E é isso por hoje. Volto com vocês aí no estúdio, gurias. Escutamos agora, então, o pessoal, né, que estava aqui pela Praça da Matriz, no Centro Histórico. Escutamos a opinião deles. Quando eles entram nos estabelecimentos, eles prestam atenção, então, nessas Medidas de segurança. Isso aí, obrigada, Martina. Já estava quase chamando de Martinha, já. Meu apelido carinhoso. Vamos lá, então. E pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com a seguinte constatação. Quando o Corpo de Bombeiros ele faz uma vistoria, ele não chega procurando fumaça ou esperando encontrar um incêndio. Na verdade, ele procura justamente os detalhes que podem evitar que uma emergência aconteça. Pessoal, é basicamente um checklist, assim. Eles verificam se as rotas de fuga estão livres, se as portas de emergência abrem corretamente, se os extintores estão dentro da validade, se a iluminação de emergência funciona e se toda a sinalização consegue orientar as pessoas caso o prédio precise ser evacuado. E isso vale para escolas, hospitais, supermercados, hotéis, eventos, condomínios. Cada tipo de edificação tem exigências próprias, porque também apresenta riscos diferentes. Verdade, Vic. Nem toda a construção ela precisa seguir exatamente as mesmas regras. Faz sentido exigir de um shopping a mesma estrutura de segurança de uma pequena loja de bairro? Não. O tamanho do prédio, a quantidade de pessoas e o tipo de atividade fazem toda a diferença. Por isso, alguns locais precisam de um plano mais completo, enquanto outros seguem um processo bem simplificado. Só que toda essa discussão ganhou um peso muito maior depois de uma tragédia que marcou o Rio Grande do Sul. Estamos falando de uma das maiores tragédias da história do Brasil. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em janeiro de 2013. Depois dessa fatalidade, o Estado passou a revisar as regras de prevenção e combate a incêndios. Foi quando foi criada a chamada Lei Kiss, que estabeleceu critérios mais rigorosos para projetos, vistorias e funcionamento de diversas edificações aqui no Rio Grande do Sul. E essa história, ela não terminou em 2013, até porque toda vez que a gente fala da Kiss, dá um aperto no peito, né? Mas essa lei, porque ela não termina em 2013, além de trazer esse aperto no peito, porque é uma lei... Ai, gente, cheguei a me embananar aqui, porque a Kiss me tira um pouco do prumo.
Porque uma lei como essa precisa acompanhar as mudanças das cidades, das construções e das atividades econômicas. Isso passa por onde? Aqui pela Assembleia Legislativa. Ao longo dos últimos anos, os deputados estaduais analisaram diferentes propostas relacionadas à Lei Kiss. A ideia é encontrar um equilíbrio entre segurança e desburocratização. Algumas alterações simplificaram o processo de licenciamento para pequenas edificações e atividades consideradas de baixo risco. Também foram criadas modalidades mais simples de PPCI para determinados casos. E vi que essas mudanças também geraram um debate. Enquanto alguns setores defendiam que era preciso reduzir exigências para pequenos empreendedores e produtores rurais, engenheiros, arquitetos, bombeiros e familiares das vítimas da Boate Kiss, alertavam que qualquer flexibilização precisava preservar o principal objetivo da lei, que é proteger vidas. Por isso que o assunto gurias continua tão presente no Parlamento Gaúcho. A legislação precisa acompanhar as mudanças das cidades, das construções e das atividades econômicas, sem perder de vista, é claro, a segurança das pessoas. E eu acho que a principal conclusão do Simplifica é que a prevenção quase nunca vira notícia. Ela acontece quando um projeto é aprovado, quando uma vistoria é feita, quando um extintor é revisado ou quando uma rota de fuga ela permanece desobstruída. Helena, a gente costuma lembrar da segurança só quando uma coisa dá errado, né? Na real, ela começa muito antes, lá no planejamento, na fiscalização, até na manutenção e também nas leis que organizam tudo isso. E, aliás, vocês sabem qual que é o telefone do Corpo de Bombeiros? Uma pergunta super importante, Vicky, é o 193. Pode parecer uma informação simples, mas numa emergência é o que faz a diferença, porque a gente fica tão apreensivo ali, querendo resolver o problema. E a gente espera que ninguém precise usar esse número mesmo, né? Mas é sempre bom saber. Nós costumamos lembrar dos bombeiros mais nos momentos de aperto. Só que o maior reconhecimento é entender que boa parte do trabalho deles acontece muito antes da sirene tocar. E esse foi o Simplifica de hoje. Durante o programa a gente passou aí por, um assunto delicado, mas é muito importante que a gente traga esse assunto aqui para o Simplifica, para que as pessoas saibam a importância desse trabalho e saibam como recorrer a ele quando necessário. E eu acho que a gente vê o quanto esse assunto é importante, porque toda vez que, por exemplo, eu falo da Kiss, eu engasgo. Então, a gente entender e reconhecer a importância desse trabalho, a importância do PPCI, a importância de todas essas questões de segurança, reflete muito na maior tragédia aqui do nosso estado, do país, enquanto ela nos bate, nos engasga. Então, entender essas questões de segurança também nos traz um pouco mais de afago, eu acho. Sim. Exatamente. Sempre temas importantíssimos que tu traz aqui pra gente simplificar pro pessoal que nos assiste em casa. Porque a gente vai, às vezes, vivendo no automático, né? Que nem a pergunta que tu fez ali no início. A gente já entra nos locais e nem se dá conta, né? Mas quando a gente fala da Kiss, é um assunto forte. É um assunto latente em todos os gaúchos, né? Acho que todo mundo que estava aqui em 2013 se sentiu triste e atingido de alguma forma, né? Causa ainda muita indignação na gente. A Helena está até com os olhos marejados. É um assunto que emociona, que nos deixa muito triste até hoje, apesar de terem se passado mais de 10 anos dessa tragédia, né? E a Helena morou em Santa Maria, então ela... Tu estava lá na época. Tu estava lá na época, então eu imagino, Helena. Bom, a gente vai com os créditos da nossa equipe. Se você é fã deste programa, você já deve saber de cor. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de imagens, Wagner Lacerda. Operação e edição de áudio, Luciano Pinheiro e Wagner Gomes. No TPI, sempre no TPI. No TP, Levi Góes Pires. Edição de vídeo, Marcelo Suzin. Coordenação é da Letícia Malman e Luciane Fagundes. Obrigada pela tua companhia. Nos vemos na semana que vem. Tchau!